Sejam bem-vindos ao episódio de Páscoa do podcast Negócio em Dia. Eu tenho aqui um convidado que conquistou o Brasil no final do ano passado, com seus doces impecáveis e um talento para ser ao mesmo tempo criativo e ter uma execução perfeita e muito sofisticada. Estou falando do John Lee. Ele que é chefe confeiteiro, empreendedor, dono de uma confeitaria que acumula prêmios, que é a Delícia de Sucre, de Curitiba, e participante do MasterChef Confeitaria 2. E vocês vão ver que, além de entender muito de cozinha, ele também entende muito de gestão de negócio. Chefe John Lee, seja muito bem-vindo. Eu já admirava essa confeitaria antes de conhecer o chefe por trás daqueles doces maravilhosos e me tornei fã mesmo com o MasterChef. Então é um prazer te receber aqui. Eva, muito obrigado pela recepção, pelo convite, adorei estar participando desse podcast contigo. E que legal saber que você já conhece a confeitaria, os doces e tudo mais, fico muito feliz. E assim, para mim é muito importante ser convidado para isso, para dividir conhecimento, sabe? Para as pessoas entenderem como é que chega onde nós chegamos, né? Então acho que é super importante isso. E a gente vai falar um pouquinho também de como você começou, da sua trajetória, mas então vou falar um pouquinho aqui da Páscoa, que é uma das datas mais importantes para quem trabalha com alimentação, mas também, como vocês podem saber, pode ser uma das mais desafiadoras. Tem muito trabalho, os insumos muitas vezes são caros e a concorrência é grande, porque tem muita gente que começa a trabalhar com alimentação na Páscoa, ou então só trabalha nesse período, né, para fazer ali uma renda extra. Mas, entre tantas opções do mercado, tem aquelas que se destacam, que fazem brilhar os olhos dos consumidores. E é o caso dos produtos do chefe John Lee, é por isso que a gente vai conversar sobre como criar uma Páscoa com identidade, valor e conexão com o cliente. E John Lee, minha primeira pergunta é de como que foi o seu começo, me conta um pouquinho da sua trajetória como confeiteiro, como empreendedor, e eu quero saber também se você lembra quantas Páscoas você já fez ao longo da sua carreira. Eu, como confeiteiro, eu falo que eu nasci dentro da confeitaria. Meus pais tinham confeitaria. Tem uma memória bem interessante da minha vida que eu lembro que, acho que para 4, 5 anos, eu dormia, minha mãe virava noites em Páscoa, né, para atender clientes, meus pais, e eu dormia em cima de sacos de farinha de 25 quilos, né, aqueles sacos gigantes, assim. Então, eu tenho uma memória bem presente até hoje na minha vida disso. É de berço, então. Já está no sangue a É de confeitaria. berço, a confeitaria vem de berço. Eu tenho formação de direito, mas eu nunca deixei a confeitaria. Desde muito novo, fui crescendo dentro da confeitaria, me especializando, trabalhando dentro da confeitaria dos meus pais. Eles chegaram a ter 3 lojas. E aí fui crescendo, fui buscando conhecimento fora do país, evoluindo dentro da confeitaria, né? E chegando até no ano de 2011, foi quando eu resolvi empreender, né? Criar o Delícia de Sucre. Eu acho que, como todo mundo começa realmente, eu comecei pela Páscoa, empreendendo pela Páscoa, né? Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu montei o Delícia de Sucre foi uma Páscoa. E eu lembro muito que estava muito em alta em 2011, estampas de animal print, né? Então, foi a minha primeira Páscoa envolvendo animal print. Então, tinha formato de zebrinha, tinha os ovos de zebrinha, oncinha, girafa, tudo pintado à mão, assim. Então, foi um empenho, hein? Super criativo já desde o início. Desde o começo. A gente tinha que fazer alguma coisa para chamar atenção, né? No começo, né? E ainda mais sozinho, né? Era uma produção limitada. Eu acho que é aí que começou, acho, a despertar, porque dentro da confeitaria você tem tantas possibilidades, né? Então, o céu é o limite, você pensa em tudo. A Páscoa acho que é a data mais importante do ano para confeitaria, né? Ela é bem importante, sim. Eu acho que as 3 principais, né? Páscoa, Natal e Dia das Mães, eu acho que são as datas da confeitaria que pegam pesado, assim, sabe? John Lee, e qual você acha que é a sua marca registrada na confeitaria? É aquela que faz os clientes reconhecerem o seu trabalho. Eu penso muito a gente queria sempre campanhas, né? Nenhuma das Páscoas uma é igual à outra. Umas têm mais sucesso. Hoje, eu entendo que eu consigo ter mais sucesso nas Páscoas do que eu tinha no começo, né? Então, essa inovação que a gente traz para o nosso cliente, tentando conversar com o nosso público, que é o que faz a Páscoa ter um significado e um sucesso para o meu cliente voltar o ano que vem e não só voltar o ano que vem. Como eu tenho um cardápio que eu trabalho 30 dias de Páscoa, 45 mais ou menos, ele volta uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias.
Então, ele está sempre retornando, porque como eu tenho vários produtos, ele vem lá, vai experimentar um doce, ele vai encomendar o seu ovo de Páscoa. Então, o principal disso é a nossa campanha, que ela é um pouco extensa, ela não trabalha só num dia, e a gente consegue conversar com o nosso cliente. Hoje a gente consegue entender isso, o que o cliente quer, né? O que o cliente precisa. Perfeito, Johnny. E como que você acha que o empreendedor, empreendedora que está iniciando ali, às vezes sua primeira Páscoa, ou já tem até uma experiência, mas quer realmente criar sua marca registrada, como que ele pode começar também a desenvolver a sua própria identidade, a identidade do seu negócio e criar produtos memoráveis, assim como os seus, né, que fazem o cliente realmente voltar e se fidelizar, né? É uma coisa que eu aprendi realmente, porque assim, não adianta eu fazer um produto, criar um produto primeiro, porque hoje a gente sabe que a concorrência existe e a concorrência é grande. Não adianta eu criar um produto já indo para a receita, sem saber para quem que eu vou vender, né? Primeiro eu tenho que conversar para qual é o público principal da Páscoa, né? A gente sabe que a Páscoa é um momento de reunir a família, então você tem que conversar com essas pessoas. Primeira coisa, criança é o principal, é o termômetro. Se você consegue agradar a criança, você vai conversar com a criança e você conversa com os pais da criança. Então você já tem esse público, né? O importante é você conseguir conversar com essas pessoas, né? Na nossa Páscoa desse ano, a gente está com temas e a criança às vezes não quer só um chocolate, ela quer uma surpresa, ela quer alguma coisa que ela encontre que é diferente de um chocolate. Então, a gente vai conversando dessa forma e puxando para o lado dos pais, a gente vai conversar com os pais, trazendo nostalgia para criar uma identidade com os pais. Então, junta tudo isso e você tem aquilo que você quer. Daí que você vai começar a pensar na receita e no cardápio. Então, eu acho que primeiro você identifica para quem que você quer conversar, para depois você montar o seu cardápio, a sua receita, o que você vai colocar. Eu acho que o principal é isso. Não tem para onde fugir, assim. Por experiência desses anos de trabalho, a gente desenvolveu isso. Johnny, então você acha que antes de elaborar o cardápio em si, precisa criar um conceito ali, um tema que vai nortear a definição do cardápio? É mais ou menos por aqui. Esse é o contexto que a gente chega nas principais datas, né? Você precisa conversar com a pessoa que você quer vender. Ela tem que saber que ela está inteirada daquilo. O teu cliente, ele tem que ser abraçado pela proposta. É quase como uma venda, né? Você vai oferecer aquilo que ela precisa sem ela saber que ela precisa daquilo. Mas é aquilo, tem que trazer nostalgia, porque Páscoa é nostálgica, né? Para os pais, principalmente, porque é ele que vai comprar, não é a criança, né? É a família que vai comprar, que vai usufruir daquilo. Essa é uma das principais tendências aí que a gente está vendo, não só para o mercado de alimentação, mas, enfim, para o mercado em geral, né? John Lee, quais são as suas principais referências para elaborar o seu cardápio de Páscoa e de onde vêm as suas inspirações? Então, você já falou que grande parte delas é da nostalgia. E, por exemplo, pensando na nostalgia, assim, o que você olha ali para quais épocas, para quais produtos? A parte de sabores, né, eu costumo sempre buscar em viagens, né, experimentar tudo, conhecer tudo, porque é aí que você vai aumentando, né, o seu repertório de sabores, né, texturas. Então, você consegue muito isso em viagem. Na parte de nostalgia, eu identifico, né? Na verdade, eu tenho 44 anos, eu identifico que a minha geração, quando era mais nova, curtia algumas coisas, e eu estou conversando com as mesmas pessoas até 50 anos que têm filhos novos. Todo mundo teve filho mais velho, né? Nessa época, para minha época, assim. Então a gente consegue ter essa conversa. Eu sei que as pessoas, em algum tema lá, vou conversar com o pessoal que gosta de Star Wars. Né? A gente já fez campanhas Dia dos Pais, que foi sucesso. Né? É uma campanha muito legal. Conversou com os pais, conversou com os filhos, né? Porque é uma coisa atemporal. Então a gente sempre vai buscando referências que já passaram, né? Coisas que tragam uma nostalgia, um videogame, uma série, coisas que as pessoas puxem na maneira, poxa, quero passar isso para o meu filho, eu quero ter essa experiência com meu filho ou com a minha esposa, eu curti muito isso.
Então, isso vai... E nós, seres humanos, somos muito nostálgicos, né? Isso é muito, muito engraçado, né? Que a gente puxa da memória assim, poxa, né? O pudim da minha avó, né? Então a gente acaba tendo essa nostalgia, sem a gente entender, né? Sem pensar que a gente está sendo tão nostálgico, né? Jolie, me conta uma coisa. Você falou das viagens, né? Da importância de viajar ali para descobrir novos sabores, novas combinações de sabores. Tem uma tendência muito forte, que até a gente vai falar também nas redes da academia, que é a tendência Brasil Core, né? Que é de valorizar os ingredientes brasileiros. Eu queria te perguntar se teve alguma viagem assim que você fez pelo Brasil que despertou ali uma combinação de sabores, que te inspirou de repente depois ali nas suas criações, tanto de Páscoa quanto, enfim, nessas criações em gerais, nessa confeitaria. Tem coisas tipo Pernambuco, assim. Eu tenho muito o bolinho gelado de tapioca, né? Que eu uso na minha loja, várias coisas com ele. No Pará, cupuaçu, a castanha do Pará, que para mim foi uma combinação, o próprio cumaru também junto, Ah, isso é combinação fantástico. perfeita, né? Tu pega cumaru e junta com cupuaçu, parece que foram feitos um pro outro, né? Até no Uma fruta que eu... nome combina. sim, até no nome combina, é isso mesmo. Rima. Bacuri, assim, que lembra aquela meio, uma jabuticaba meio ácida, assim. Então, assim, olha a diversidade de sabores e de frutas e coisas que nós só temos aqui, né? A castanha de baru também, eu acho ela fantástica, o amendoado dela. Então, assim, eu gosto muito, muito, muito dessa identidade do nosso país, né? Da diversidade que nós temos de sabores, né? A gente consegue trabalhar muito bem com isso. Jolie, eu queria a sua ajuda para tentar desvendar um mistério aí. Porque a Páscoa é uma É, data celebrada em muitos países, cada um celebra a sua maneira, mas o Brasil virou assim um paraíso de Páscoa. A gente tem uma explosão de ovos artesanais nos últimos anos, né? Com recheios criativos e até algumas releituras bem diferentes, como ovo de Páscoa de sushi, ovo de empadão, você já deve ter visto essas já. releituras aí. Tem quem ame, tem quem odeie, mas enfim, tem espaço para todo mundo. Ou seja, é um fenômeno que não se restringe só à confeitaria, né? Tem espaço para todos, todo mundo que trabalha com gastronomia. E eu queria pedir a sua opinião, por que você acha que a Páscoa se tornou uma data comercial tão grande no Brasil? E o que explica essa força da confeitaria e da gastronomia artesanal por aqui? Eu acho que o primeiro ponto que é bom abordar assim, é a criatividade, né? O brasileiro ele consegue ter criatividade, talvez sem ter talvez muito conhecimento técnico do que está executando, mas a criatividade vem acima de tudo, né? Então consegue se fazer muitas outras coisas, né? Como você falou aí o ovo de sushi, eu acho que eu vi o ano passado, né? E mais outras coisas que vem junto com o combo da Páscoa, assim. Eu acho divertido, né? Ter uma exposição mais visual para chamar atenção para sua marca. Para mim é um contexto para chamar atenção, né? Pode ser gostoso, pode ser, mas é alguma coisa para chamar atenção do mercado. E eu acho isso válido, né? Porque quem é visto é lembrado, né? Então eu acho que é bem válido, né? Para nós, no nosso país, tomou essa proporção extraordinária, monumental, né? Porque eu acho que o Brasil ele gosta muito de festejar, ele gosta muito de ver as coisas acontecerem. Esse consumo é muito grande dessas épocas festivas, né? Porque você quer agradar. Eu tenho muitos clientes que eles querem comprar mimos para distribuir. Então, assim, eu não vejo isso em lugar nenhum, assim, esse calor, sabe, que o brasileiro tem. Pô, Natal a gente pensa assim, legal, Natal dá presentinho, todo mundo sim. Mas a gente tem na Páscoa isso muito forte. Então a gente faz caixas de presentes ali de bolacha, por exemplo, a encomenda de 50, 60 caixas
para a pessoa distribuir no trabalho, para fazer várias ações, sabe? Então, eu acho que tem a generosidade do brasileiro e esse momento de festejar, de agradar, de querer estar sempre de braços abertos. Eu acho que é aquele negócio que falam, né, que o brasileiro tem que ser estudado e tem que ser de mesmo, né? Ai, que legal. Muito boa a sua análise. E aí, do que você falou, a gente já tem também um insight que não pode faltar no cardápio de Páscoa, essas opções para presentear ali, às vezes uns mimos menores, né? Ou até para presentes corporativos, que você comentou, né? Você fecha ali como empresa, já consegue vender em grande quantidade e faturar legal aí no período de Páscoa. Esse é um nicho bem interessante. A gente nem se aprofunda tanto nesse nicho das empresas, né? Mas é um nicho que cresce bastante e quem montar cardápios voltado para essa área da gastronomia ali, voltado para empresas, tanto para coffee break, tanto para presentinhos e tudo mais, ele é um nicho bem interessante do mercado, sabe? Jolie, e me conta uma coisa, tem alguma ferramenta, assim, ou como que você faz esse processo de ir conhecendo, se aprofundando no que seu público-alvo deseja, ou se você costuma recolher feedback dos clientes, como que é essa relação? Hoje eu já tenho isso muito formado, então hoje não existe mais não existe uma pesquisa tão grande. Eu vou até citar assim, eu fiz uma uma Páscoa linda, maravilhosa. Foi o meu maior fracasso, assim, o meu mais belo fracasso. E o tema dessa Páscoa era a galáxia. Então, ovos pintados de galáxia, assim, uma coisa mais linda do mundo. Foi um fracasso tão grande, tão grande, tão grande, assim, que eu tenho até dó, assim, porque foi um fracasso, assim, que eu nunca imaginei que ia ser, porque eu achei a coisa mais linda essa coleção. Ficou ah, lindo, vistoso, mas uma maravilha, né? Mas qual que foi o problema? Eu fiz para mim, eu não fiz para o meu cliente. Você consegue entender isso? Aonde a gente tem que chegar? Daí que Hum. eu comecei a entender. Eu fiz para mim, foi por ego, porque eu adoro o espaço, adoro o Galáxia. E nem todo mundo gosta, né? Então eu fiz uma coisa para mim, acabei sendo fracassei nessa Páscoa, foi, a minha esposa também achou estranho que não vendeu, mas hoje eu consigo identificar que foi porque eu fiz para mim. Eu não fiz para vender, eu não fiz para conversar com o cliente, não fiz para conversar com o meu público-alvo. Eu fiz para mim. Olha só, né? A gente aprende. Entendi, tudo vira aprendizado. Muitas vezes a gente já recebeu convidados aqui que falaram mais ou menos isso mesmo, que às vezes o empreendedor ele se apega ali a um produto que não faz tanto sucesso, é uma coisa que você gosta muito, você, enfim, acha que ficou muito bonito, ficou muito saboroso, mas nem sempre é o que o cliente deseja, né? Não é isso mesmo. Ele não é isso que ele está pensando. Ainda mais para Páscoa, né? A gente pensa, hoje eu penso, Páscoa é família, né? Então, eu consigo ter uma visualização melhor do futuro da Páscoa, né? Então, a Páscoa é família. Então, se a Páscoa é família, eu tenho que trabalhar com o meu público-alvo. E assim, e vai formando-se, né? Vai entendendo, vai aprendendo. Eu não vou dizer que eu acerto todos 100%, né? Tem produtos que flopam, que não vendem, mesmo sendo trabalhado de forma correta, mas não vende, né? Mas tem que fazer, tem que arriscar. Tem que ter um espaço ali para arriscar, né? Acho que você não pode Tem. arriscar com o cardápio inteiro, mas tem que, porque às vezes Não, também ao arriscar você cria um produto que vai fazer muito sucesso e às vezes você nem espera, né? é isso mesmo. Tá? Você tem que estar disposto, né? O empreendedorismo é isso, você tem que estar disposto a arriscar. Você tem que estar disposto a abrir uma loja nova, você tem que estar disposto a abrir uma porta na rua, né? Então, o empreendedor, ele passa por isso. Então, ele tem que ter coragem, tem que arriscar da mesma forma que vai fazer um cardápio, né? Tem que acreditar no seu produto, né? Usando essas ferramentas para que não tenha erros futuros, né? Então, você consegue ter um direcionamento melhor. John Lee, agora vamos falar sobre
o equilíbrio entre identidade própria, tendências e também o que o consumidor espera, né? A partir de tudo isso que você contou para gente. Tem muitos empreendedores que copiam tendências por medo de não vender, né? Das vendas encalharem. Mas como equilibrar tendências de Páscoa com autenticidade e com a sua identidade própria, a identidade do seu negócio? Bom, as tendências de mercado são importantes seguir, né? A gente vai trabalhar com tendências na moda, né? Vai trabalhar com tendências na gastronomia. Então é importante você estar de olho e atento a isso, porque tudo volta para o mesmo momento, né? Então a tendência é importante seguir. Hoje em dia eu não copio mais, mas eu acho que é importante até o empreendedor adquirir uma identidade, ele poder se inspirar no que está dando certo. Eu acho isso super válido. Eu já me inspirei, já trabalhei muito com essa parte de inspiração, com a própria cópia também, para poder desenvolver o meu próprio trabalho, desenvolver o meu próprio repertório. E se eu pegar isso e fizer com isso aqui? Então eu consigo misturar a minha confeitaria tendo uma fusão com uma confeitaria de uma outra pessoa, de uma outra identidade, para que saia o meu produto, né? Então é importante a tendência. Estamos quase chegando ao fim do episódio, mas antes de terminar, eu quero saber o que você gostaria de ver mais nessa Páscoa. O que você sente que está faltando no mercado, que tem espaço para os empreendedores lançarem para conquistar o público? Para mim, eu acho que falta, assim, eu gosto muito de uma Páscoa simples. A gente estava falando de tendências e a gente sempre vai tendencionando ao que o mercado oferece também, né? Eu não sou muito fã dos ovos de colher, né? Então eu gosto mais daquele ovo simples, daquele ovo com recheio, não com recheio, mas que não tenha tantos recheios, mas o mercado pede isso, né? Então a gente acaba tendencionando o produto para alguma coisa assim. Mas eu gosto muito daquele ovo mais simples, aquele ovo de antigamente, aquele chocolate mais sequinho que você experimenta, derrete Clássico, na né? boca. Eu gosto muito do clássico. Eu sou um apaixonado pelo clássico. Do clássico, na verdade, do clássico a gente deriva tudo, né? Consegue fazer tudo do clássico. Mas eu gosto bastante dessa. Eu gostaria de ver mais coisas nesse estilo, assim. Esse visual clássico, eu acho, me agrada bastante. Concordo com você. Muitas vezes também vai pelo viés da nostalgia, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Jolie, e agora para terminar, você já falou um pouquinho disso bem no começo do episódio, mas eu queria assim uma dica sua para fazer o cliente se fidelizar, voltar na Páscoa seguinte, ou até, enfim, se tornar um cliente fiel que volta a comprar com você sempre que possível, sempre que tem um evento ou que visita a sua confeitaria. Uma dica, assim, uma estratégia que você usa para o cliente voltar, mesmo depois da Páscoa. Bom, no meu caso, funciona sempre a parte dos sabores novos, né? Isso causa um estresse grande na minha produção, porque volta e meia eu tenho que mudar cardápio, né? Eu vejo os meus colegas que têm empresa de confeitaria, eles não têm esse estresse, né? Essa pressão tão grande quanto eu causo dentro da minha equipe, porque eu vou mudando o cardápio. Isso é uma forma que eu achei para o meu cliente vir uma vez por mês, uma vez a cada 10 dias, uma vez por semana, né? Então, é uma forma. E eu identifico, como eu estou sempre na linha de frente, eu identifico pessoas e clientes que estão sempre voltando. Então, esse é a minha identidade. Mas, claro, somado a um bom atendimento, né, um bom acolhimento, trabalhando com o cliente dessa forma. Mas o que para as outras pessoas também pode funcionar é a padronização de tudo, é a padronização dos produtos, porque se a pessoa amou, por exemplo, 1.000 folhas, ela comeu hoje, daqui 10 dias ela volta e pediu 1.000 folhas de novo, tá igual, nossa, daqui 3 anos ela volta, é o mesmo 1.000 folhas. Então, essa padronização do produto que você tem é muito importante, porque o cliente não gosta de mudanças. Se ele adorou aquele produto ali, tem cliente que não gosta de mudança.
O meu cliente, ele vem para experimentar coisas diferentes, mas tem clientes que gostam daquilo lá, eu gosto do meu folha, então eu vou comer o meu folha. E vai de novo no meu folha. Ah, vou mudar hoje. Mudou hoje, daí volta. Não, mas não era isso que eu queria o meu folha. Então a gente consegue identificar isso também. Tem pessoas que gostam daquela padronização, daquela confeitaria clássica, que vai ser sempre igual, que não vai mudar. Por isso que o importante é a padronização. John Lee, excelente dica. Parece assim uma coisa simples, mas você foi falando e eu fui lembrando de quantas vezes eu voltei num lugar e a receita parece que não estava como eu tinha provado, como eu tinha imaginado. É difícil encontrar um lugar assim que se mantém ali por 10 anos, mais até, com aquele mesmo sabor, que é o que faz a gente voltar, né? É o que faz a gente voltar, é isso mesmo. Porque aquilo buscou uma memória sua que você disse, meu Deus, eu quero aquilo de novo. Então você volta para lá e você volta de novo. Eu tenho um lugar que é uma sorveteria que fica num lugar Vicente Lopes, região metropolitana de Buenos Aires. E se eu fiz em Buenos Aires, é longe de lá, é bem longe. Eu tenho que pegar metrô, é bem longe. Eu tenho que ir até lá para tomar um sorvete de framboesa e é sempre igual. É aquele negócio que eu faço isso desde 2006, então olha só, né? É bastante tempo. Traz as memórias aí de 20 anos É, atrás. sim, é isso mesmo. Então, né, é uma coisa que remete, o sabor eu gostei. Então, eu sou um apaixonado por framboesa, né? Então, é uma coisa muito legal de ver como o ser humano funciona também, né? A É gente a não gosta de memória mudar. afetiva, né? Memória afetiva. A tal memória Memória afetiva. afetiva. Mas é isso aí, a Páscoa passa, mas os negócios que marcam permanecem na memória e permanecem na cabeça dos clientes que voltam, enfim, se fidelizam. A conversa de hoje mostrou que quando o empreendedor entende quem é, o que ele quer comunicar e para quem está criando, o produto deixa de ser apenas sazonal e passa a ser estratégico. Chefe John Lee, muito obrigada por compartilhar suas inspirações, seus aprendizados e estratégias com a gente. Foi um prazer te receber. Poxa vida, eu adorei estar aqui contigo, com vocês todos aqui. E dividir esse conhecimento para mim é muito satisfatório. E poder, sei lá, abreviar um sofrimento de alguém que está querendo desenvolver alguma coisa, ou alguém que quer ter coragem de fazer, né? Vai lá e faz, né? Vai dar certo. Acredita no teu potencial. Usa essas ferramentas e acredita. John Lee, e para quem ainda não te conhece, não segue você ou a sua confeitaria, por favor, deixe as suas redes sociais aqui para o pessoal ver o que você está fazendo nessa Páscoa e depois. Perfeito. Eu tenho a da loja, né? Que é o arroba de Sucre, arroba de Sucre, né? O meu pessoal é arroba chefe underline John Lee. É bem fácil de encontrar ali. E acho que são só essas duas mesmo que eu utilizo. Perfeito. Quem ainda não te segue, com certeza vai seguir depois desse episódio. Ah, Obrigada, John legal. Lee. Sucesso nessa Páscoa e sempre. E um abraço. Até a próxima. Um abração, até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. E para você que nos ouviu até aqui, que essa Páscoa seja o começo de escolhas mais criativas, conscientes e alinhadas com o propósito do seu negócio. E assim a gente chega ao fim deste episódio, que tem o patrocínio da Anaconda e da Mondelez. Eu sou a Giovana Mello, sou jornalista e te espero no próximo encontro para falar sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí, idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal, é academiaaçaí.com.br, e nas redes sociais. No Instagram é Academia Açaí Oficial e no Facebook você pode procurar por Academia Açaí. Um beijo e até a próxima!